Olá, tudo bem com você? Aqui é o Maderarte Uzi, o canal apaixonado por marcenaria. No conteúdo de hoje, nós vamos tentar mostrar o que acontece quando fazemos qualquer tipo de atividade de corte dentro de um plano quadrado ou retangular, pensando em geometria. Não vamos aqui dar uma aula de geometria, não. Vamos dar só uma ideia de traçados e quais os fenômenos e quais as ações que esses traçados eles percorrem na madeira, que eu entendo que o marceneiro tem que ter pelo menos uma noção para ele errar menos. Então vamos dar uma passadinha hoje pela geometria, vamos dar hoje uma viajada rápida, bem superficial, bem elementar, para a gente ter uma ideia das coisas. E eu acredito que você vai gostar muito de saber que dentro do universo da marcenaria nós temos engenharia, nós temos geometria, nós temos metrologia, nós temos simetria, nós temos uma série de ciências que está ali ou escondida ou incutida, mas que a maioria dos marceneiros não tem essa curiosidade, porque, na verdade, inventar, criar, descobrir alguma coisa é curiosidade. Nós precisamos ser curiosos, né? E a curiosidade nos leva a perceber, nos leva a ter essa ideia de como as coisas acontecem, de como funcionam as coisas na prática dentro de um mundo subjetivo. Que olhando, na verdade, para um plano desse aqui, se eu olhar para uma placa dessa quadrada, eu não tenho a ideia do que acontece ou do que está por trás dela quando eu faço um corte, por exemplo, em diagonal. E nós vamos fazer aqui uma explanação rápida antes de fazer o nosso corte em diagonal, para você e eu entendermos como o marceneiro lida com várias ciências ao mesmo tempo e às vezes, por força do hábito, ele não percebe ou não tem conhecimento ou não tem informação de que uma vez que ele conheça esses fundamentos, ele vai ter um resultado muito mais prático, muito mais preciso em seus projetos. Então vamos lá. O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos trazer essa madeira para cá para fazer um corte em diagonal. Ela está na posição de 90 graus, que é o corte comum. Então, eu vou levar ela para 45 graus. Então, eu tenho aqui, ó, 45 graus. Ela está estacionada em 45 graus. E assim ela vai ficar. Por quê? A ideia é cortar essa madeira nessa diagonal de 45 graus, mas tudo bem. A primeira coisa que nós vamos falar aqui é que para executar qualquer corte em diagonal, que o próprio esquadro já me dá, né? Ele já me dá uma ideia de diagonal, tá? Não importa se eu vou inverter ele na posição inferior ou superior, a primeira coisa que eu tenho que perceber é se essa madeira ela está rigorosamente no esquadro. A gente já começa a perceber aqui que eu tenho uma ligeira fuga de esquadro nesta ponta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou para uma outra extremidade para verificar se eu tenho fuga. Então eu percebo aqui que eu tenho outra fuga. Eu estou fazendo isso de propósito para a gente entender esses fenômenos. Então, a primeira coisa que eu preciso entender é que antes de eu processar qualquer corte, quer seja em diagonal, quer seja reto ou em qualquer angularidade, eu tenho que me certificar de que as extremidades do meu material têm os 90 graus perfeitos, ou seja, um ângulo reto perfeito. Quando eu venho para a geometria, o que eu fiz aqui? Uma explanação rápida pode parecer confuso para você de imediato, mas o que foi que eu fiz? Eu simplesmente medi essa extremidade aqui, transferi essa medida para
o lado perpendicular oposto. Ou seja, criei uma transversal, tá? Aqui é longitudinal, eu criei uma transversal de medida para transferir a mesma medida que está aqui para cá, que é 24,2 centímetros. Então, feito isso, eu já tenho parâmetro para traçar a minha diagonal. Seria a coisa mais simples e mais óbvia que qualquer marceneiro fazer. Mas ao traçar a minha diagonal, vários processos estão escondidos e nós rebuscamos esses processos. A primeira coisa que eu preciso saber é que numa diagonal, dentro de um ângulo reto, eu tenho dois ângulos, um ângulo de 45 graus e um ângulo de 45 graus, que vai ser a divisão deste ângulo de 90 graus aqui. Então, eu parto do zero, abro este arco, venho para o centro e tenho uma diagonal. Então, esse ângulo de 90 graus dividido em 45, 2 de 45, eu tenho a minha primeira diagonal. Estendendo ela até a angularidade negativa, porque de um lado eu tenho um ângulo positivo, do lado direito, ângulo positivo, do lado esquerdo, ângulo positivo. Do lado inferior direito, ângulo positivo, do lado inferior esquerdo, ângulo negativo. Então, do lado positivo, do lado superior direito, eu tenho um ângulo positivo que vai se encontrar com o lado inferior negativo, esquerdo. Então, o lado direito positivo vai se encontrar com o lado esquerdo negativo inferior. Ótimo. Então, essa reta ela vai passar e vai se encontrar a extremidade da extremidade. O que foi que eu fiz? Eu peguei e comecei a traçar aqui a minha primeira, que é chamada na geometria da minha secante, né? Eu tenho aqui a minha primeira secante, quando dois pontos tocam na extremidade de cada arco, de cada ponto, ou seja, uma reta secante, e dei continuidade a essa reta secante, né? São 4. E o que eu fiz? Observa que eu tenho 24,2. Do centro para cá, eu tenho 12,1. Eu coloquei aqui, ó. 24,2 dividido por 2 vai dar 12,1, que seria o quê? O meu π raiz de 2, ou seja, o meu raio. O centro da minha circunferência dentro de um quadrado pela reta secante da diagonal que eu tracei. Então nós começamos já a formar imagens de uma simples reta, de uma simples transferência de medida, nós começamos a formar a imagem. Qual é a imagem que nós formamos? Ora, eu peguei aqui, improvisei um cintel, para você ter uma ideia, para chegar nessas razões aqui, eu improvisei um cintel, qualquer que eu tinha ali, né? Só que o meu cintel, ele não tem os 12, ele não tem os 12,1, que é o raio de 24,2. Mas eu falei, não tem problema. Quanto é que o meu cintel tem? Meu cintel, medido de um ponto de centro ao outro, eu improvisei uma caneta aqui cônica e coloquei ela mais ou menos paralela com a ponta do meu parafuso, uma coisa bem elementar, só para representar o que nós queremos passar. E eu fiz o quê? Eu vou fazer uma circunferência dentro do que o meu cintel permite eu fazer. Então vamos lá, ó. Eu fiz isso aqui, ó. Só estou representando agora para você. Eu improvisei aqui um cintel, entendeu? Então eu posso fazer isso com a caneta, mas não, eu tenho que pegar o parafuso, se eu quiser riscar, e colocar o parafuso no centro, e aí sim eu vou fazer o uso da caneta. E fazendo o uso da caneta, eu vou fazendo um círculo perfeito, tá? Dentro do centro da minha diagonal, né? Até eu chegar aqui ao zero, que é o meu 360 graus. Então eu parto de zero, ó. Quando eu me encontrar aqui de novo, eu fiz o quê? Eu percorri 90 graus 2 vezes. Então, ó, 90 graus, mais um quadrante, 180, mais um quadrante, 270 aqui, e mais um quadrante, 360 graus. Então, o que eu fiz? No centro da minha reta diagonal, eu tenho um círculo. Mas por que eu fiz isso?
Para eu fazer isso, eu tive que pegar essa diagonal e cruzar ela. Então, eu primeiro risco, que seria o nosso corte singelo, eu cruzei outra diagonal, com essa que já tinha feito para efetuar o corte, e com essas duas diagonal, que foi que eu fiz? Eu fiz um risco de centro tangenciando essas duas diagonal. Quando eu fiz isso, primeira diagonal é que vai cortar. Fiz uma segunda diagonal e depois fiz perpendicular essa diagonal uma linha de centro. Então, nesse centro aqui, eu risquei 4 retas secantes. Ó. Primeiro, partindo de 0 para 90. A segunda, reta secante de 90 para 180. A terceira, reta secante de 180 para 270. E a última, reta secante, fechando o ângulo de 60 graus que se encontra com 0. Então, feito isso, eu consegui determinar não só o meu círculo, mas também um quadrado dentro deste círculo. Para quê? Para que eu possa representar exatamente isso aqui, ó. 0, π sobre 2, π sobre 2, depois vem para π, e depois vem para 3π sobre 2 até zerar aqui. Ok. Então eu tenho aqui, ó, 45 graus e 45 graus. O que foi que eu fiz? Eu simplesmente representei esse ângulo dando um arco, fazendo um arcozinho. Agora, para fazer uma brincadeira, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui uma tampa qualquer. Eu fugi aqui para te mostrar isso. Então, observa que agora eu vou colocar aqui em evidência a importância de uma reta cossecante. Se você perceber, eu fiz assim na mão a representação da angularidade e você vê que tem diferenças aqui. Ó, essa aqui ficou mais próxima do círculo perfeito, essa aqui parece que ficaram equidistante parecida, mas se eu tenho uma cossecante, que é aquela reta diferente da reta secante, que vai tocar nos pontos internos da circunferência, a reta cossecante ela é tangencial, ela toca na extremidade da circunferência. Aí eu vou pegar uma tampinha de maionese para eu ter uma ideia de que agora eu posso uniformizar essa representação de ângulo. Aqui o que eu vou fazer, ó. Eu vou simplesmente, ó, pegar a minha tampinha de geleia, que aparentemente tem um ângulo mais perfeito, e vou fazer isso em todas as angularidades. Eu vou fazer com que a extremidade dessa tampinha toque aqui, representando em cada extremidade dessa, em cada toque, uma reta cossecante. Vamos ver como é que fica? Será que nós vamos encontrar uma ideia mais razoável do que eu fazendo na mão? Do que eu fazer aleatoriamente? Percebe que essa que está aqui é que mais vai se aproximar da reta cossecante, porque essa aqui eu dei uma caprichada, as outras eu fiz aleatória. E fazendo aqui a última, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Eu vou fazer a mesma coisa. Olha que diferença. A mesma representação que eu tenho aqui, ó, nessa reta cossecante, iniciando uma nova circunferência, mas na verdade é o arco desse ângulo, ó. Isso é muito importante porque você vai fazer um círculo perfeito, você vai fazer uma abertura de um acabamento, você vai fazer alguma coisa que foge aos cortes retos, você tem que ter uma ideia de que dentro da geometria nós temos em qualquer área que eu transfiro a medida, porque o que eu fiz aqui foi transferir a medida de 24,2 daqui para cá, fazendo uma ideia de quadrado perfeito. Eu não me preocupei com os quadros. Por que eu não me preocupei com os quadros? Porque eu não preparei essa madeira para essa representação. Eu fiz de propósito para a gente perceber de imediato que nós não temos uma madeira. Aqui eu tenho mais ou menos uns quadros,
Mas quando eu vou para outra extremidade, eu já começo a ver a madeira abrir, ó. Olha como é que tem luzes. Eu já não tenho o mesmo esquadro. Aqui, ó, como é que a madeira ela vai literalmente, ligeiramente abrindo tanto aqui quanto aqui. E quando eu vou para outra extremidade, ó, eu já fecho um pouquinho, mas ainda tem luz. Então, há duas extremidades aqui um pouco abertas. Isso vai influenciar no resultado da minha diagonal. Agora, eu podendo corrigir isso, eu consigo atenuar isso. Agora, o que que acontece? Voltando aqui para o nosso plano geométrico, nessa viagemzinha aqui, nessa cossecante aqui, eu estendi ela um pouco mais e no finalzinho dessa reta secante, o que foi que eu fiz? Eu estendi essa diagonal para cá, ó. Estendi essa diagonal para cá e essa que finalizaria aqui dentro, eu estendi ela para lá. O que que eu fiz? Eu dei continuidade a um segmento de reto paralelo. Então, a mesma diagonal que eu vou cortar aqui, eu poderia cortar ela aqui na mesma proporção. Como é que eu posso provar isso? Eu posso provar isso que essa mesma distância aqui de 12,1, que é o raio de 24,2, ela se representa aqui, ó, 24,2. Ou seja, essa medida aqui, ela foi estendida para cá, sendo que na sua metade. Então, desses pontos aqui, tá? Que é o cruzamento, tá? Das diagonais com um ponto que seria uma outra secante, tá? Eu estendi para cá e o que que eu acho aqui? 12,1. 12,1. Esse 12,1, na verdade, representa essa segmentação aqui dessa diagonal. É como se eu estivesse pegando essa diagonal aqui que eu vou cortar e cortar ela no ângulo reto, fazendo dois pedaços. Isso aqui, ó. Então, isso aqui é o que está aqui dentro. O que está representado aqui fora é o que está aqui, que parte do centro da minha diagonal para o final da metade, que é o raio para lá. Então, olha só que coisa legal. Se eu riscar aqui, ó, agora que você já entendeu, mais ou menos, tá? Se eu riscar aqui, ó, fizer uma representação assim, ó, e fizer a mesma representação aqui, já que você aprendeu o que é cossecante, que passa na tangente do círculo, no encontro de duas aberturas de circunferência, tu já sabe o que é uma reta secante, que são os dois pontos que tocam na extremidade da angularidade distribuída, tá? Dentro dos diâmetros quadrados, que é partindo de 0, 90, 180, 270, chegando a 360, que se encontra com zero, para a gente falar que temos uma circunferência completa, né? E cada radiano dessa circunferência eu tenho 90 graus, que multiplicado por 4 dá 360, ok? Então, se eu isolar isso aqui, eu tenho nessa diagonal, eu tenho esse pedaço, que se encontrasse com esse pedaço, vai dar exatamente esse quadrado aqui, ó. Olha que coisa maravilhosa. A gente brinca, para você que quer trabalhar com machetaria, para você que quer fazer uma dama, para você que quer fazer na machetaria várias formas geométricas, você tem que partir desse conhecimento, porque partindo desse conhecimento, por exemplo aqui, ó, você consegue fazer uma dama com quadrados perfeitos. A única coisa que você vai ter que fazer é isso aqui, ó. Aqui é o preto, aqui é o branco, aqui é o preto. Então aqui eu já tenho o quadrante de uma dama. Mas eu tenho isso porque eu determinei e eu transformei o meu espaço em imagem geométrica para eu saber como eu vou trabalhar dentro da minha área de corte. Então, o marceneiro, sabendo disso, ele vai trabalhar até como se fosse uma brincadeira. Ele vai brincar com as medidas. Ele vai usar a geometria para criar suas formas geométricas, criar sua machetaria, fazer a sua dama. Ah, mas eu não quero quadrado, eu quero várias diagonal, tipo essa aqui, ó. Eu quero várias diagonal. Então, ó,
por aqui você tem, ó, você pode fazer uma dama, 4 quadrados, você pode pegar os troncos de pirâmide, você pode trabalhar como losango. Se eu pegar esse losango aqui, ó, e pintar ele aqui, botar um preto e um branco, madeira mais escura e mais clara, eu já fiz outra forma. Eu já criei outra imagem dentro da minha machetaria ou dentro do meu acabamento. Então, a partir daqui, você já tem uma ideia razoável, parece uma confusão, mas como nós partimos do princípio, já não é mais uma confusão. Só para repassar, o que eu fiz aqui, que é o que eu vou fazer aqui, ó. Eu só precisava de uma reta. Mas dentro dessa reta diagonal, ó, eu tenho um círculo perfeito, entendeu? Eu tenho um quadrado dentro desse círculo, eu tenho a distribuição, tá, dos ângulos, partindo de 0, 90, 180, 270, 360. Eu tenho as minhas retas secantes, que são vai formar o meu quadrado. Eu tenho as minhas retas cossecantes, que é tangente por fora do círculo, que me permitiu corrigir o que a minha mão e os meus olhos não teve como precisão, mas usando novamente a tampinha de uma embalagem de maionese, eu consegui só tocar, ó. A partir do momento que eu tenho uma ideia de cossecante, eu só toco na reta que está tangenciando o primeiro quadrante. Então, feito isso, eu não preciso fazer outra cossecante aqui. Eu só preciso fazer com que a própria tampa toca na outra, porque imaginariamente, quando eu toco uma circunferência da tampa com a circunferência que já existe, é como se tivesse uma reta aqui dividindo. É como se fosse uma cossecante aqui dividindo. Então, ó, imagine, isso aqui eu fiz na mão, isso aqui eu fiz na mão, isso aqui eu fiz na mão, isso aqui eu fiz na mão. Após eu buscar o entendimento do que realmente é a diagramação, a identificação, a demonstração da geometria, eu consegui, ó, fazer as minhas extremidades de ângulo perpendicular simétrica. Então é muito importante o marceneiro ter essa noção, ter essa ideia. Então aqui você pode, a partir desse princípio, fazer machetaria em quadrados, pode fazer em troncos de pirâmide, você pode fazer em losango. Então, depois que você determina isso aqui, você pode pegar, vou fazer uma dama, você pega um quadrado, transforma e distribui essa demonstração dentro desse princípio que eu estou passando, e você vai fazer qualquer tipo de ilustração na madeira para a machetaria ou qualquer outro tipo de acabamento com esse conceito de geometria que é natural, que é o dia a dia do marceneiro, mas muitos deles não se preocupam e alguns deles têm até dificuldade de criar um círculo perfeito. Se eu quisesse fazer agora com uma serra tico-tico ou uma tupia um círculo perfeito, aqui já estaria representado o meu círculo perfeito. Então, a partir de hoje, você também já vai aprender a fazer um círculo perfeito e a fazer um quadrado perfeito. Ah, mas perguntar, mesmo com a madeira fora dos quadros? Agora sim, mesmo com a madeira fora dos quadros, porque a partir do momento que eu fiz isso, eu não tenho o raio de 12,1. Mas acontece que eu tenho 11,1. Então, se eu tenho 11,1, o que foi que eu fiz? Eu fiz isso aqui, ó. Eu fixei, tá? Esse ponto de partida aqui do centro, tá? E ele vai passar exatamente aqui, ó. Ó, ele deveria passar aqui. Então, para ele passar aqui, ó, eu teria que andar com esse parafuso aqui ou andar com essa caneta. Então, eu teria que andar com essa caneta. Mas como eu estou apenas demonstrando aqui, ó, então eu vou fazer aqui fora para você ver melhor. Como eu estou apenas demonstrando, ó, tá vendo esse pontinho aqui? É essa diferença aqui, ó. Esse pontinho aqui é essa diferença. Vamos andar com esse pontinho aqui para ver se a gente consegue um resultado satisfatório? Ó, nós vamos andar com esse pontinho aqui, ó. A caneta tá dando uma falha aqui. Vamos ver se eu consigo. Ó, olha aqui, ó. Eu só andei com um pontinho, eu já não pude andar com a caneta. Que foi que eu fiz? Eu andei com um ponto. Olha que coisa interessante. Ó, eu corrigi a diferença do meu cintel, tá saindo um pouquinho por causa dos quadros, como eu falei. Mas percebe que bastou eu andar mais 1 centímetro
daqui para cá para eu chegar aonde? Na minha reta secante. Eu estou criando desse ponto aqui para cá uma outra reta secante para determinar esse outro círculo. Então, olha a geometria que foi informada aqui. Então, daqui para cá eu tenho uma reta secante de 12,1. Mas daqui para cá eu só tenho 11,1. Por quê? Porque o meu sintel improvisado não tem 12,1 daqui para cá. Mas foi o que eu fiz. Eu andei 1,1 centímetro para ele, ó, coincidir. Como é que eu faço isso? Eu pego o meu sintel, coloco dentro do risco que eu fiz. Eu vou pegar a caneta, vou colocar aqui, ó, vou trazer ele para cá, ó, e vou andando até a caneta coincidir dentro do cruzamento do segmento de reta. Quando a caneta cruzou aqui, eu fui lá, fiz a marcação com prego fino, ó, e após isso, ó, eu consigo agora, ó, fazer um outro círculo, ok? Então são essas as dicas da geometria dentro da marcenaria que o marceneiro precisa perceber. Agora nós vamos partir para a nossa diagonal. Então agora eu vou colocar mais ou menos a peça dentro da linha que a serra ela precisa correr, mesmo sabendo que nós não temos, tá, uma madeira 100% no esquadro. Então, eu vou passar aqui, vou fixar essa peça, tá? E vou fazer esse corte. Deixa eu mudar aqui um pouquinho, andar um pouquinho aqui, para não dar uma alavanca contrária aqui. Eu acho que aqui fica bem melhor, fica mais seguro. Vou fazer isso aqui que é melhor. Ficar mais ou menos no centro, já que nós estamos falando de centro. Vamos aproximar o mais próximo do nosso ponto de apoio e também que fica mais distante. Então deu uma fugidinha aqui, vamos voltar aqui. Lá, fechar o máximo possível lá. Então, ó, eu vou fazer um corte, tá? Observando que eu estou trabalhando o mais dentro possível da lâmina. Então, eu vou tentar colocar essa lâmina rigorosamente dentro do fio da lâmina. Ó, buscando o esquadro que a máquina já tem, que a serra já tem. Então, ó, vamos ver se eu já tenho. Ó, eu tô com a lâmina da serra o mais dividido possível o seu fio de serra na linha diagonal que nós fizemos. Então, feita essa correção, o que nós vamos fazer? Eu tenho aqui uma Makita telescópica DXT 12 polegadas, uma máquina excelente, ela faz corte em diagonal nessa natureza e faz corte inclinada de 45 graus. Então ela depois eu vou mostrar as aberturas e angularidade dela para que o vídeo não fique muito longo. Vamos lá? Então, fazendo o corte. Olha isso. Então, vocês percebem que uma vez que foi feito toda essa correção, ó, eu tenho agora o quê? Um corte mais ou menos simétrico. Nós conseguimos aqui uma representatividade desse corte. Agora você lembra que nós falamos da parte geométrica? Agora vamos ver aonde nós encaixamos essa parte dentro da peça que ficou, se eu quisesse reproduzir um novo corte. Vamos ver? Vamos verificar como é que ficaria essa representação? Vamos ver se essa representação ia bater certinho? Então olha aqui, ó. Ó. Olha aqui, ó. Vocês percebem que eu faria dessa peça o meu padrão, mas como eu tenho uma ligeira fuga de esquadro, essa ligeira fuga de esquadro
me permite dizer o seguinte, que eu não posso usar essa peça como padrão porque ela partiu de uma madeira que não está 100% no esquadro, está tendo fuga aqui. Então, mais uma vez, nós replicamos. Para fazer qualquer corte, partir de qualquer projeto, certifique que as suas extremidades estejam rigorosamente dentro do esquadro. Mas mesmo assim, ó, a ideia representada dentro da geometria, ela está sendo reproduzida aqui, ó. Ó os quadrantes da outra reta diagonal que nós faríamos. Vamos ver como é que ela se comporta aqui. Ó, vamos ver como é que ela se comporta aqui. Por que ela está se comportando melhor? Porque a partir do momento que eu fiz essa correção aqui e jogo para cá, ó, eu fiz uma ligeira correção no meu esquadro. Então, o primeiro já sai um pouquinho, mas no segundo eu já tenho a peça mais ou menos dentro do esquadro. Mas se eu subir aqui, ó, se eu subir aqui, eu vou ter o mesmo problema, porque eu subi aqui, ó, eu vou tangenciar aqui, e o que faltou aqui nessa abertura, aqui de diagonal, é o que está faltando aqui também, ó. Então a geometria, ela prova que se você não tiver a sua peça rigorosamente dentro do esquadro, qualquer que for o corte, você vai estar transferindo a fuga do esquadro para uma das extremidades. Daqui para cá, a fuga estava aqui, ó. De lá para cá, a fuga estava aqui. Quando eu inverto a madeira, se eu inverter aqui, ó, juntar aqui, tá vendo aqui, ó? Se eu juntar a peça aqui, vai ficar certinho, não vai? Mas se eu vir para cá, ó, e riscar, ó, tocando aqui, eu vou partir daqui e vou fazer isso aqui, ó. Vou fazer só um risco aqui, para você ter uma ideia de como a figura, ó, eu tô certinho aqui, ó, tô certo, partindo aqui desse eixo aqui, tá? Olha como é que as duas medidas vão se multiplicando e vai abrindo, ó. Olha o que eu tenho. A mesma fuga que tem aqui, ela vai, a tendência é aumentar, ó. Tá vendo aqui? Eu tenho essa fuga aqui que é mais ou menos essa fuga aqui, ó. Isso por quê? Porque eu fiz um corte dentro de toda aquela representação que foi explicada, mais os seus ângulos 0, 90, 180, tá? Vou representar aqui, ó. Vamos voltar para cá. Aqui, ó. Eu agora vou fazer o seguinte. Eu vou tocar em uma das secantes, ó. Vou vir para cá com corte, ó. Olha o que acontece quando eu vou coincidir essa lateral aqui, ó. Quando eu coincido essa lateral aqui, eu vou mostrar para você o que os quadros provocam. Ó, o que estava simétrico já não está mais, ó. Olha o que aconteceu aqui, ó. Ou seja, a mesma abertura, ela vai se reproduzindo, ó. Essa primeira abertura aqui, ó, ela vai se reproduzindo aqui, ó, no desalinhamento, ó. Tá vendo aqui, ó? Daqui para cá, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa aberturazinha aqui, ela é representada aqui, ela é representada aqui, ela é representada aqui. Onde teve corte, o esquadro, a abertura, a fuga de esquadro, ela vai sendo representada em todos os quadrantes, exceto aquele que não sofreu o corte. Mas ele, ó, abre, não se encontra. Aí ele vem para cá, quando chega aqui também não se encontra. Então, pelo menos, em 2 arcos de 180, você vai ter o desalinhamento. Então, valeu, deixa o seu like, deixa o seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe. Esse foi mais um conteúdo viajando pelo mundo mágico da geometria, traçando a partir de uma diagonal, quadrados, losangos, círculos perfeitos, troncos de pirâmide e uma série de formas que a machetaria ou qualquer outro tipo de acabamento, desenho que o marceneiro precisa, tudo partindo de uma simples reta diagonal. Então o mundo da geometria, o mundo da trigonometria, familiarizado com o marceneiro. E agora o marceneiro só precisa se familiarizar com este mundo. É a magia da geometria dentro da marcenaria. Então nós temos aí o link do nosso canal no Facebook, nosso canal no WhatsApp, nossos grupos no WhatsApp e nosso grupo no Facebook. E nós vamos colocar várias informações, vários conteúdos que você, marceneiro,
precisa saber se familiarizar. Esse é o canal Maderart Wood, apaixonado por marcenaria. E te passando agora 0800, o mundo mágico da geometria.